Muito boa tarde, então, para todos. É uma grande satisfação compartilhar com vocês esses momentos, essa possibilidade de estudos. O tema que nós abordaremos hoje é o inconsciente coletivo e o espiritismo. Então, é um tema que apresenta, claro, uma certa complexidade, mas, na nossa opinião, é um tema assim, de extrema importância para nós nos entendermos como nós funcionamos. Porque, afinal de contas, nós temos uma dificuldade ainda muito grande em nos acessar enquanto espíritos que somos, a nossa natureza. E nós nos conhecemos muito através do nosso psiquismo, da nossa mente. Então, quando nós pensamos em começar a nos entender enquanto espíritos, nós precisamos entender como funciona a nossa mente. E por isso que esse tema é de extrema importância, porque nos auxilia ao autoconhecimento, a nós nos entendermos enquanto espíritos na nossa essência. Então, nós começamos falando sobre fenômeno real e realidade psíquica. São duas coisas distintas que muitas vezes tomamos uma coisa pela outra. O que acontece fora de nós, em geral, nós consideramos como realidade. Mas o que acontece fora de nós, ela é interpretada pela nossa mente. Ela chega até a nossa mente de alguma forma. E aí, então, passa a se tornar uma realidade psíquica. Jung, no livro O Homem e seus Símbolos, ele diz o seguinte: há aspectos inconscientes da nossa percepção da realidade. Então, essa percepção da realidade, ela ainda tem uma componente do nosso inconsciente muito grande. E ele continua: o primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas, tudo isso, de certo modo, é transposto da esfera da realidade para a da mente. Então, independente do que acontece fora de nós, por assim dizer, nós somente temos acesso àquilo que chega até a nossa mente de alguma forma. Agora, o que chega à nossa mente através dos nossos sentidos físicos é uma questão de percepção. E isso significa que ela passa a ser interpretado de alguma forma pela mente, baseado no que essa mente conhece. Agora, além disso, ainda temos esses aspectos inconscientes. Então, não se trata apenas do que a mente conhece enquanto nós nessa encarnação, mas enquanto o que a mente conhece enquanto nós espíritos. E é nesse processo que nós vamos, né, apresentar uma série de conceitos trazidos por Jung, e com uma interpretação espírita para tentarmos compreender como muitos desses fenômenos acontecem e também alguns entendimentos que nós temos que não necessariamente é da forma como nós acreditamos ou nós pensamos que seja. Isso nós veremos através, é claro, das colocações de Jung. Ele continua no mesmo livro, O Homem e seus Símbolos. Ele diz o seguinte: dentro da mente, então aconteceu um fenômeno qualquer fora de nós, no ambiente, e aí isso é transposto através dos sentidos para a nossa mente, e aí já dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical nos é desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Então, independente do que aconteça fora de nós, que é o que nós chamamos de real, ele passando para essa esfera da mente, essa esfera psíquica, essa natureza do que acontece dentro da nossa mente, como Jung fala, nos é desconhecida.
Quando ele diz a psique não pode conhecer sua própria substância, a imagem que me vem na mente é essa aí ao lado, em que o indivíduo tenta abrir a porta, fazendo força, puxando, mas, em compensação, ele coloca o próprio pé na porta. Então, é uma questão de forças de ação e reação. E a porta, é claro, não abre. Então, a mente, tentando entender a sua própria substância, aí surge a dificuldade. Por isso que, via de regra, esses fenômenos que passaram a se tornar fenômenos psíquicos ou acontecimentos psíquicos, nós consideramos como realidade absoluta, porque, no final das contas, é isso que nós temos acesso. Interessante que o nosso cérebro, que é o órgão responsável pelo processamento de informação, receber a informação através dos sentidos físicos e dali passar para a esfera psíquica, ele não tem o menor contato com o exterior. Né? Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele nunca viu a luz, nunca recebeu luz. Certo? Então, o cérebro, enquanto órgão, né, ele nunca viu nesse sentido de receber, né, ter incidência de luz, ele nunca teve, é claro, com exceção de alguns poucos que já precisaram se submeter a uma cirurgia, né, intracraniana e cerebral de alguma forma. Com exceção desses, estou falando comum de nós, nosso cérebro nunca recebeu sequer um raio de luz. Não, desculpa, de vez em quando eu falo fazendo palestra, meu celular aqui deseja participar, e aí a assistente entra em ação. Mas voltando, a nossa mente ela só recebe informação que é através de impulsos elétricos. Então, a luz que chega até nossos olhos vai para o cérebro a informação através de impulsos elétricos, assim como o som, né, e qualquer outra informação que chega através dos nossos sentidos físicos. E esse é o órgão que faz o contato, por assim dizer, com a nossa mente. E ele não tem assim um contato direto com os fenômenos materiais. É apenas uma questão ou um processo interpretativo. Então, quando nós falamos a psique não, quer dizer, Jung fala, né, a psique não pode conhecer sua própria substância, analisando isso para nós, espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas, e essa é a nossa natureza, né, enquanto nível evolutivo em que nós nos encontramos. Então, espíritos compatíveis com o mundo como a Terra se expressam através da mente. Então, eu sou um espírito me expressando no mundo. Essa expressão se dá através da mente, certo? A mente utiliza de uma ferramenta para interagir, e essa ferramenta é o nosso corpo físico. Então, como a mente se utiliza dessa ferramenta e tudo que ele faz é através dessa ferramenta, nós acabamos nos reconhecendo como corpo. E é nessa questão que reside a dificuldade de nós nos reconhecermos como espíritos. Porque eu não tenho assim um acesso direto à minha essência, à minha natureza espiritual. Isso que eu acho assim, muito interessante. Porque eu sou um espírito, nós somos espíritos, mas nós não temos um acesso à nossa natureza espiritual nessa condição que nós nos encontramos. E aí tudo se dá, né? O espírito se utiliza de uma ferramenta, que é a mente. E essa mente, né, se utiliza de uma ferramenta que é o corpo. É claro que o corpo é também a ferramenta do espírito, mas é nessa sequência. E aí a mente acaba se confundindo com o corpo, consequentemente, nós, espíritos que atuamos, nos expressamos através da mente, também nos confundimos com o corpo. Então, por isso, sequer nós conseguimos um entendimento mais profundo do funcionamento da nossa mente. O entendimento de como a mente funciona
é o caminho para nos conhecermos mais profundamente. Então, se nós desejamos, e que a doutrina espírita fala muito para nós sobre a necessidade do autoconhecimento, nós precisamos começar com o entendimento da mente. Como essa mente funciona dentro de todas as limitações que nós temos. Mas já temos disponível para nós muita informação mesmo. Então, nós podemos, não apenas podemos, como devemos tentar compreender esses conceitos. Porque aí nós entendemos, ou nós passamos a conhecer a ferramenta com que eu me expresso, né, enquanto espírito, que é a mente, e entender como é que essa mente se utiliza a ferramenta que é o corpo físico. Ainda Jung, no livro O Homem e seus Símbolos, ele diz para nós o seguinte: há ainda certos acontecimentos de que não tomamos consciência. Aí é que começa a ficar interessante. Jung, para nós, é o pesquisador que mais trouxe informação sobre a natureza e o funcionamento da nossa mente. Haja vista o acervo intelectual que ele deixou. Uma quantidade de livros, de textos, de palestras muito grandes. E ele trabalha em várias áreas esse tema. E ele destrincha isso em muitas questões. E aí nós achamos interessante quando ele diz que certos acontecimentos nós não tomamos consciência. Até então, nós estávamos falando daqueles conhecimentos, daqueles fenômenos ou acontecimentos que nós tomamos consciência, mas que nós estávamos dizendo que a mente interpreta, então não necessariamente é daquela forma, é uma interpretação da mente. Já colocava uma dúvida sobre a nossa relação com o ambiente. Agora, nós vemos que complica um pouco mais, porque ele diz que existem acontecimentos que nós sequer tomamos consciência disso. Quando nós passamos pela nossa existência enquanto encarnados, muito do que acontece ao nosso redor nós não tomamos consciência. Porém, essa informação é recebida de alguma forma. Porque o que acontece? Os nossos sentidos físicos, enquanto processos físicos, certo? Ele é de natureza puramente material. Se a luz incide na retina e aí vai produzir, então, uma corrente elétrica, uma série de pulsos elétricos levando a informação, isso é de natureza puramente material. Então, isso acontece independentemente do meu desejo ou da minha atenção. Assim como sons. E um bom exemplo disso é que, se nós estamos num ambiente com algum ruído, nós acabamos bloqueando essa informação. Então, nós não percebemos o ruído ao nosso redor, mas esse ruído está chegando. E se alguém chama o nosso nome, aí imediatamente nós recebemos e ouvimos o nosso nome. Então, isso é uma demonstração de que o processo de audição ele não para, ele continua. Só que a mente bloqueia. Ela bloqueia por alguma necessidade, seja porque estamos prestando atenção em algo importante, e aí a mente não quer se distrair, e o comando no cérebro é para bloquear essa informação. Mas a partir do momento que surge um som que nos interessa, seja uma criança chorando, no caso de uma mãe ou de um pai, seja alguém chamando o nosso nome, imediatamente todo o sistema entra em alerta e vamos, então, atender ao chamado, seja ele qual for. Então, com isso, muita da informação
Ele não chega na esfera do consciente, ele fica na esfera do inconsciente. E aí ele diz: permanecem, por assim dizer, abaixo do seu limiar. Então, tem essas que a mente bloqueia, mas tem alguns que nós não percebemos. O cérebro, né, físico, ele não registra na consciência de forma alguma. E aí ele coloca, né, Jung vem trazer para nós o conceito de limiar. Abaixo de um limiar, o nosso consciente não reconhece, não registra. E aí vai, então, para onde? Para a região do inconsciente. E ele diz: os acontecimentos realmente aconteceram, mas foram absorvidos subliminarmente, sem o nosso conhecimento consciente. Então, além dessa nossa experiência enquanto encarnado, existe um outro mundo acontecendo, um mundo de acontecimentos, em que nosso consciente não participa. São processos exclusivamente inconscientes. E aí nós já vemos, já dá uma noção, né, como nós interagimos nesse mundo e a nossa necessidade de autoconhecimento. O interessante é que uma vez em um estudo com um dos nossos mentores, ele nos falou que nós, do planeta Terra, espíritos ligados a esse planeta, nós nos caracterizamos por sermos espíritos que não prestam atenção. Então, nós seguimos a vida sem prestar atenção para os acontecimentos. E aí, por isso que muito da nossa existência nós não participamos efetivamente. Isso que é interessante. E aí Jung diz: e apesar de termos ignorado originalmente a sua importância emocional e vital, estas, mais tarde, brotam do inconsciente como uma espécie de segundo pensamento. Aqui nós já começamos a entrar em um conceito muito interessante de Jung. Quando começa a brotar em nós informação que é, como ele diz, uma espécie de segundo pensamento. Vamos aprofundar esse conceito, porque ele é extremamente importante e extremamente interessante. No meio espírita, nós lidamos muito com obsessor e mentor. Obsessor, mentor, obsessor, mentor. Então, nós consideramos que todo aquele espécie de segundo pensamento, que é como nós interpretamos, né, esse segundo pensamento, se ele tem uma qualidade não muito boa, nós dizemos que é obsessor. Se ele tem uma qualidade boa, nós chamamos de mentor. Mas não necessariamente se trata de obsessor e de mentor, são processos anímicos. O animismo ele caiu assim no meio espírita como se fosse alguma coisa negativa, tem uma carga pejorativa. Mas o animismo não é pejorativo. Nós vivemos à base de processos anímicos. Porque a nossa mente ela é de uma riqueza incomensurável, mas que nós não utilizamos. E quando surge o conceito de animismo, que é pejorativo, então a nossa tendência é bloquear esse tipo de processo, certo? Quando, na verdade, nós devemos prestar atenção. Então, nem sempre é obsessor, nem sempre é mentor. Não estou dizendo que não existe ação de obsessor, nem existe a ação do mentor. O que eu estou querendo dizer é que nem sempre se trata disso. Muitas vezes são processos nossos registrados no inconsciente, mas que entram de alguma forma no consciente, mesmo que seja de uma forma muito sutil, mas que tem uma importância muito grande para nós.
né? Então, é o que nós chamamos de intuição. São processos importantíssimos para nós. E prestar atenção nisso, ele passa a ser uma forma de nos autoconhecermos. Porque nós começamos a verificar, né, quais são os conteúdos que estão no nosso inconsciente. Então, se nós chamamos muitas vezes de obsessor, nós precisamos tomar cuidado e mudar o nosso padrão. Mas não é por causa do obsessor, entre aspas, né? É por causa do conteúdo. Eu vejo que minha mente tem uma grande componente desse conteúdo. E aí eu desejo mais né, ter a qualidade de mentor, certo? Então, continuando. Argumentam ingenuamente que tal pressuposição implica a existência de dois sujeitos ou de duas personalidades dentro de um indivíduo. E estão inteiramente certos. É exatamente isto o que ela implica. E isso não é patologia, não, tá? Não é um estado patológico. Jung deixa isso muito claro na continuação desse texto. Que não é uma questão patológica, mas é uma questão natural. Eu e todos vocês possuem essa segunda personalidade, ou que ele chama de sujeito secundário. Então, esse sujeito secundário, ele existe em todos nós e ele tem uma participação ativa na nossa vida, né? Na nossa expressão, melhor dizendo, nessa expressão aqui enquanto encarnados. Então, a nossa mente ela é de uma riqueza profunda, que se nós começamos a aprender como é que funciona, e esses conceitos eles são importantíssimos também para tratar de mediunidade. Então, o médium ele necessita desse conhecimento para poder analisar o que acontece na sua própria mente. E claro que os orientadores sobre mediunidade, aqueles que coordenam atividades mediúnicas, também é importante esse conhecimento no sentido de auxiliar aqueles que estão com eles, né? Sob sua tutela, sobre o seu conceito. O Luiz Comfort ele deixa uma pergunta. Por que o Espiritismo admite o livre-arbítrio se Jesus, Paulo e tantos outros fazem ver que isso não existe? Desculpa, Luiz, mas isso é um tema para outro estudo. Mas Jesus não fala, nunca se opôs ao livre-arbítrio, pelo que me consta. Né? Então, Jesus não vai contra o livre-arbítrio, não. E o livre-arbítrio é um conceito natural, tá bem? E a Brenda pergunta: intuição é exteriorização do subconsciente? Não é bem uma exteriorização, é uma ação sutil de conteúdos do inconsciente no consciente. Tá bom? Essa que seria a definição mais correta. É uma ação sutil de conteúdos do inconsciente no consciente. Então, é um processo anímico. Então, continuando. Estamos tratando, então, só resumindo, quando Jung vem falar de dois sujeitos na nossa mente. Um é o sujeito, entre aspas, que eu trabalho com a consciência, e outro sujeito em que eu trabalho com o inconsciente. Certo? Então, nós vemos que não estão isolados, consciente e inconsciente, não são regiões isoladas do nosso psiquismo, mas de grande importância para nós. E aí nós temos, de uma forma simplificada, especialmente porque o tempo é curto, um esquema de como Jung interpreta a mente. Então, ele diz: nós temos o centro da mente,
Alguns autores, né, colocam esse consciente no centro, e alguns autores também eles colocam o consciente na superfície de uma esfera. Isso aqui nós vamos interpretar como uma esfera. Então, alguns trabalham como centro, outros colocam na esfera, mas isso é só representação esquemática, ninguém sabe exatamente como é. Inclusive, alguns autores, né, junguianos, eles colocam o consciente na superfície de uma esfera. Mas eu gosto desse esquema porque Jung faz uma comparação do consciente e do inconsciente que é muito interessante. Ele diz que o consciente é como se fosse uma ilha e o inconsciente é o oceano. Aí nós temos uma noção da relação consciente e inconsciente. Então, o inconsciente é uma pequena ilha, enquanto o inconsciente é o oceano inteiro. Então, por isso que eu gosto muito dessa representação. E, claro, nós não temos como colocar em uma escala, né, entre o consciente representando uma pequena ilha e o inconsciente representando o oceano, mas nós tentamos transparecer isso com uma diferença diária. Então, ali no centro, em vermelho, nós teríamos o consciente, é essa região com a qual interagimos no meio, certo? Então, tudo que eu falo aqui para vocês é um processo consciente, então é uma decisão consciente que eu tenho de te falar, e esse conteúdo precisa estar no meu consciente para que seja de acesso imediato. No entorno, nós teríamos o inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal é tudo aquilo em que eu vivenciei, mas foi subliminarmente, não percebi conscientemente, então vai para o inconsciente pessoal. Além da informação em que eu registrei conscientemente, mas não foi importante, não teve importância para a minha vida, e aí acabei esquecendo. Quando nós esquecemos, vai para o inconsciente pessoal, certo? Tudo relacionado com essa encarnação. Agora, Jung percebeu, no contato com seus pacientes, em uma época que não tinha internet, tá bem? Isso é importante lembrar. Então, não tinha televisão, não tinha, né? A informação ela não era tão disseminada como é hoje, e ele começou a perceber que seus pacientes apresentavam conhecimento em áreas que não tinham como eles conhecerem ou eles saberem. E alguns relatavam coisas, né? Alguns eventos ou algumas práticas que aconteciam em países distantes, em tribos específicas. Então, Jung teve, na sua formação, ele teve que entrar em contato com uma gama muito grande de informação, de conhecimento, para ele poder analisar isso adequadamente. Então, a conclusão que ele chegou é que existia uma quantidade de informação, independente de espaço e independente de tempo também, né? Não é só uma questão espacial, mas uma questão temporal também, em que todos nós tínhamos acesso dependendo de determinadas situações. Então, pacientes que mostravam conhecimento em coisas que aconteceram no passado, por exemplo, então ele chamou isso de inconsciente coletivo, que é a informação de tudo que já aconteceu na humanidade, independente de tempo, independente de espaço, como nós já falamos, mas que era de acesso coletivo, dependendo da situação, em determinados estados de consciência, era possível acessar essa informação. Daí surgiu o conceito de inconsciente coletivo. E ele chama, então, tudo isso de si mesmo, que é a totalidade do homem.
Dentro dessas regiões estão os conteúdos psíquicos. Então, dentro do consciente, nós temos o ego. O ego, enquanto complexo funcional, né? Não tem aquela denotação pejorativa do ego como egoísmo. O ego, enquanto complexo funcional, ele não é nem bom nem ruim. É só um complexo funcional, um processador de informação. O que nós fazemos com a informação é que vai ser boa ou ruim, tá? Então, quando nós falamos ego, nessa abordagem de Jung, não tem a conotação pejorativa relacionada com egoísmo. No inconsciente pessoal, os conteúdos são chamados de complexos, e no inconsciente coletivo estão os arquétipos e os instintos. São conteúdos que fazem parte do inconsciente coletivo. Então, por isso que nós trazemos muitos instintos e também muitos arquétipos, assim como complexos, e todos nós temos o nosso ego, que processa a informação. Agora, Joana de Ângeles, ela vem falar para nós, né, que a conceituação de Jung, é claro, né, ela corrobora com a conceituação de Jung acerca do psiquismo, mas ela só vem fazer uma observação, que o que Jung chama de inconsciente coletivo não é, na verdade, coletivo, mas é um inconsciente transpessoal. Transpessoal no sentido que transcende essa personalidade com a qual estamos nos expressando. É nesse sentido que é transpessoal. Então, é o acervo do espírito ao longo das suas várias encarnações e também nos períodos de erraticidade. Então, por isso que muitos dos pacientes de Jung mostravam conhecimento que aconteceram em outras épocas, né? Mas que eles viveram nessas épocas de alguma forma e também nos diversos locais que eles tiveram uma encarnação. E também, é claro, além do acervo todo que nós temos enquanto espíritos. E essa região, então, que Joana de Ângeles chama inconsciente transpessoal. Então, eu e todos nós, temos a nossa componente consciente, a nossa componente de inconsciente pessoal e a nossa componente de inconsciente transpessoal. Isso significa que o meu conhecimento, a informação que eu tenho, é muito, muito mais ampla do que aquela que eu tenho como encarnado, que está no meu consciente, no meu inconsciente pessoal. Isso é válido para mim, isso é válido para todos vocês. Então, o que nós interagimos de uma forma direta é uma ilha. E a informação que nós temos enquanto espíritos é um oceano. Isso significa que nós somos espíritos que já avançamos muito no processo. Por isso que nós estamos em condições de expiação e provas. Porque se fôssemos espíritos ignorantes, nós não estaríamos na condição de expiação. Porque quem é ignorante não expia. Só expia quem tem informação e age inadequadamente com essa informação. Então, esse é o nosso caso. Então, dos entendimentos importantes com essa informação é reconhecermos qual é a nossa real condição enquanto espíritos. Não podemos dizer que somos ignorantes. Nós somos espíritos teimosos. E já temos informação. O cabedal de informação que nós temos é uma coisa assim impressionante. Mas simplesmente usamos inadequadamente, e por isso é que houve uma compartimentação do nosso psiquismo. Então, o psiquismo de espíritos como nós é compartimentado porque nós
utilizamos de forma inadequada, entramos num estado de desarmonia tal, né, uma desarmonia mental, e por isso houve, naturalmente, decorrente dessa desarmonia generalizada, uma compartimentação do nosso psiquismo. E aí, ao invés dele se tornar um instrumento completo para o espírito, a nossa mente, nós passamos a trabalhar com porções dessa mente. E aí ela passa a necessitar de um corpo físico para trabalhar com essas diferentes compartimentações. Então, uma das importâncias da encarnação é trabalhar com esses compartimentos do nosso psiquismo. E isso, essa compartimentação e essa limitação, ela é realizada através da matéria, dos nossos órgãos físicos, mais especificamente do nosso cérebro. E Jung vem falar para nós sobre limites energéticos. Eu espero que tenha tempo, né? Porque quando a gente começa a falar sobre essa questão, é tanta coisa para falar e o tempo voa. No livro A Natureza da Psique, Jung diz o seguinte para nós: podemos imaginar facilmente que há um limiar inferior e um limiar superior para os processos psíquicos. Então, ele coloca os processos psíquicos em uma escala energética. Já estamos falando em energia, certo? Energia psíquica. E que, consequentemente, a consciência, que é um sistema perceptivo por excelência, pode ser comparada com a escala perceptível do som e da luz, tendo como estes um limite superior e um limite inferior. O que nós temos nessa colocação de Jung é que nós ouvimos o som que nós ouvimos tem um limite inferior e um limite superior em termos energéticos relacionados com a energia sonora. É a vibração das moléculas do ar. Abaixo disso e além do limite superior, nós não ouvimos. Por isso que os animais têm uma capacidade auditiva mais ampliada que o nosso. Porque os cães, por exemplo, ouvem sons que nós não ouvimos. Muitos animais, a realidade sonora deles é completamente diferente da nossa realidade sonora. Assim como a luz visível. O que nós chamamos de luz visível é uma faixa dentro do espectro das ondas eletromagnéticas. Para alguns animais, existe uma ampliação muito grande dessa faixa. E a realidade visual deles, novamente, é completamente diferente da nossa. E Jung, então, vem comparar a nossa mente como um sistema desse tipo, tendo também um limite inferior e um limite superior, que é onde ele vem chamar de uma escala perceptível, ou melhor, um sistema perceptível. A nossa mente ela percebe uma faixa de fenômenos, certo? Que está relacionado com a energia psíquica. E ele diz ainda: acho que se poderia estender esta comparação à psique em geral. Então, a psique como um todo, nós vamos interpretar como processos energéticos. E existe um limiar inferior e um superior. Dentro dessa faixa, nós chamamos de consciente. O que está fora dessa faixa, nós chamamos de inconsciente. Então, aí nós temos uma representação esquemática de como seria esse conceito. Então, nós temos os níveis de energia na psique, os conteúdos possuem energia, certo? Então, o que está abaixo desse limite inferior é inconsciente, e o que está acima desse limite superior também é inconsciente. Então, nós só reconhecemos uma faixa. Jung diz o seguinte: os processos psíquicos, portanto,
se comportam como uma escala ao longo da qual desliza a consciência. Aí nós temos que essa consciência, ela também não é fixa, ela desliza ao longo dessa faixa. Mas não apenas isso. Ela também pode se ampliar, como pode reduzir. São processos energéticos. E a percepção desse sistema está relacionado com a forma com a qual nós nos relacionamos com essa psique, a forma como nós prestamos atenção no que vai acontecendo ao nosso entorno e também acontecendo com nós mesmos. Essa redução do consciente e ampliação do consciente, ele é muito perceptível nos processos mediúnicos. Em alguns processos mediúnicos, nós vemos isso claramente, ou nós percebemos isso claramente. Na redução do consciente, o médium, em geral, ele se ressente muito, porque não foi treinado para isso. Em geral, o médium não é treinado para essas ocorrências. E aí existe um ressentimento muito grande desse processo. E na ampliação do consciente, ele também se ressente por falta de treinamento, onde ele começa a receber informação que vai além daquela que ele está acostumado. A mente se amplia. E aí existe uma sensação de um afrouxamento. Então, nos dois casos, que é mais acentuado em fenômenos mediúnicos, o médium pode se ressentir. No geral, isso acontece, mas numa escala menor, em que nós muitas vezes não percebemos. Aí, então, nós já falamos de conteúdos na psique e que o processo de interação está relacionado com o nível de energia. Muitos desses conteúdos, dependendo do estímulo que recebemos, dependendo da necessidade, podem alcançar o consciente. Só que essa interpretação ela não é exata. E aí é o que nós chamamos de intuição, que não é exata e muitas vezes também não é clara, e que nós chamamos de ação de obsessor ou ação do mentor. Mas muitas vezes são processos anímicos, certo? Em que nós mesmos promovemos esses fenômenos. E é uma ferramenta assim, muito grande para nós quando nós passamos a prestar atenção no que acontece com o nosso psiquismo diante das situações. Um bom exemplo disso é a prece. A prece, ela deve ser utilizada para nós percebermos para que nível a nossa mente vai. É interessante isso. Porque uma prece, se eu faço uma prece e eu vejo que minha mente não foi para lugar nenhum, é porque essa prece, não estou dizendo que os mentores não vão ouvir, mas ela tem pouco significado para mim. Tá? Essa prece só terá um significado para mim, direto para mim, quando eu percebo uma alteração da minha mente, seja de que forma for. Não precisa ser grande, não. Tá? Mas eu sinto uma alteração da mente. Quando eu sinto alteração da mente e eu percebo isso, as preces passam a ser utilizadas para alcançarmos esse estado. Então, nós exercitamos esse estado alterado de consciência, que não é necessariamente, entramos em transe. Estado alterado da consciência não significa necessariamente um transe, mas algum estado fora do meu normal, fora do normal. A partir do momento que nós nos acostumamos com esse lugar que a mente vai, aí nós conseguimos, ou nós passamos a chegar, a alcançar esse estado sem a necessidade da prece.
Quando fazemos a prece, já estamos nesse nível. E aí nós vamos buscar um nível acima. Entendeu? É tipo uma escadinha. Eu hoje não saio do meu normal. De tanto fazer prece, prestando atenção, aí eu começo a perceber um nível acima. Quando eu entro, me preparo, melhor dizendo, para fazer a prece, eu já começo desse patamar mais elevado, no primeiro degrau. E aí então eu já busco um nível mais alto e assim sucessivamente. A Brenda fala sobre meditação, é esse estado que a meditação também, né, vamos alcançar. E aí precisamos fazer uma distinção quando se fala em meditação. A meditação é algo que é relativamente mal interpretado. Nós pensamos muito que a meditação precisa a mente ficar vazia. Esse é um conceito trivial. A mente não fica vazia. Quem ensina dessa forma está equivocado. A mente nunca fica vazia. Nossa mente não fica vazia. A meditação ela é utilizada para controlar a mente, não é para a mente ficar vazia. Então, a prece, quando ela é feita de forma adequada, ela é um estado de meditação, é uma prática de meditação, em que nós utilizamos a mente a prece para controlar a nossa mente e percebermos para onde ela faz, certo? Então, existe a prece como petitório, em que nós pedimos aquilo que gostaríamos, e existe a prece como meditação, tá bem? Então, aqui, né, nós espíritas, falar de meditação, né, eu acho, particularmente, que não é fundamental. Tem uma importância, né, dão uma importância além do normal para o conceito de meditação em si. Para nós espíritas, é a prece que vale. Pode fazer meditação, não estou dizendo que tem contraindicação, não. Mas para nós a prece ela é mais adequada, porque nós entramos em contato com o nosso íntimo, com os nossos mentores, através daquilo que nós já conhecemos, que são os conceitos espíritas. É melhor do que eu precisar entrar em contato com outros conceitos, aprender outros conceitos, para então fazer a meditação segundo esses outros conceitos. Eu sei que muitos não vão concordar com o que nós estamos falando, eu peço desculpas, né? Mas isso é uma. Não é porque eu peço desculpas que eu vou dizer que eu esteja errado, tá bem? Eu só peço desculpas porque eu sei que alguns não vão concordar ou interpretar de uma forma adequada aquilo que eu estou falando, nesse sentido. Continuando, então. E aí, Jung vem falar para nós ainda temos um tempinho, se não se trata de simples impulsos ou inclinações, Jung na natureza da psique, mas de escolhas e de decisão aparentemente de ordem superior, próprias da vontade, certamente não se pode deixar de admitir a existência necessária de um sujeito que as controle. Por definição, isso seria colocar uma consciência no inconsciente. Então, Jung vem trazer para nós que, apesar durante a nossa vida cotidiana, nós trabalharmos com esse consciente, existe um outro consciente, que ele está no inconsciente, certo? Quando nós pensamos a respeito disso, nós vemos que não é um absurdo tão grande o que Jung vem falar, pelos conceitos espíritas. Porque nós sabemos que nós desdobramos todas as noites, mas que nós não lembramos. Por que nós não lembramos? Porque nós trabalhamos com uma outra região do nosso psiquismo. Eu aqui falando para vocês, estou trabalhando com uma região do meu psiquismo. É o que eu chamo de consciente. Quando eu durmo e desdobro, eu continuo ativo, mas estou
trabalhando através de uma outra região do meu psiquismo, que precisa ter um consciente ali, um consciente relacionado com essa outra condição que eu me encontro. Então, nós vemos que Jung falar que existe consciente dentro do inconsciente não é um absurdo, porque agora, para mim, essa outra região é inconsciente. Quando eu durmo e desdobro, essa região aqui que eu estou falando com vocês, através da qual eu estou falando com vocês, passa a ser inconsciente. E a outra região assume as minhas ações, assume a consciência. Então, nós percebemos que existe, né, mais de um consciente no nosso psiquismo. E quando nós Jung coloca dois, né? Quando nós vamos para o conceito espírita, falando em níveis de desdobramento, Kardec fala em êxtase, sonambulismo, dupla vista. Então, nós estamos falando de vários conscientes relacionados com as diversas regiões do meu psiquismo. Uma para cada nível de desdobramento. Kardec fala esses níveis de desdobramento, mas nós podemos considerar que existe uma infinidade. Esses são os mais facilmente percebidos, que foram identificados por Kardec. Mas existem estes, nós podemos considerar tantas outras níveis de desdobramento. Porque o desdobramento do sono não é apenas um, sonambulismo não é apenas um, e êxtase também não é apenas um. Então, nós começamos a falar em uma multiplicidade de regiões no nosso psiquismo, e cada uma apresentaria o seu consciente, certo? Para que o espírito possa se expressar nessas diversas condições de existência. Espero que eu esteja conseguindo apresentar de forma clara. E ele diz: o sujeito secundário consiste em um processo que jamais pode penetrar na consciência, porque nesta não há a mínima possibilidade de que se efetue a apercepção desse processo. Isto é, a consciência do eu não pode percebê-lo, por falta de compreensão, e, por conseguinte, permanece essencialmente subliminar. Embora, do ponto de vista energético, ele seja inteiramente capaz de tornar-se consciente. E é essa colocação aqui que é importante para nós. Do ponto de vista energético, esses conteúdos podem se tornar conscientes. Por isso que, em processos mediúnicos, existe a possibilidade de acessar outras regiões, outras condições de existência, porque o indivíduo começa a acessar essas outras regiões do inconsciente. Então, quando nós falamos, eu estou aqui e começo a ver um espírito desencarnado aqui do meu lado, ou aqui na minha frente, ou acessando um outro plano de existência, nós estamos querendo dizer que o espírito está acessando outra condição, outra região do psiquismo que está relacionado com essas diversas condições de existência e que, por uma característica mediúnica, aquele conteúdo conseguiu interagir com a região consciente desta encarnação. Espero que eu esteja ficando claro. Isso significa que os médiuns eles vêm trazer para nós uma informação muito interessante, em que nós, enquanto espíritos, porque nós somos espíritos, eu não sou encarnado, eu sou um espírito que estou encarnado. Então, enquanto espírito, esse meu psiquismo interage com essas diversas condições de existência, cada uma relativa à condição de existência específica. Então, isso demonstra para nós que a nossa vida, nossa existência espiritual,
ela é de uma riqueza assim, incomensurável e começa a abrir portas para nós que não tínhamos muita noção de que seja assim ou assado. Como já só faltam 4 minutos, eu vou passar esse aqui adiante, né, que eu ia tratar só dos 2 arquétipos primordiais, segundo, né, Jung, em que ele vem falar do velho ou velha sábio e da sombra em si, só passando, né, para não deixar assim, como níveis energéticos, certo? Então, esses conteúdos que chegam até nós, mas pertencem ao velho sábio, na colocação de Jung, é o que nós chamamos de mentor, inspiração do mentor. E o que vem dos conteúdos que vêm da sombra, que de alguma forma acessam o nosso consciente, é o que nós chamamos de inspiração do obsessor, ou ação do obsessor. E, novamente, o ego ali é esse complexo funcional. Não tem nada de pejorativo, não vamos interpretar nada relacionado com o egoísmo. Tá bem? É só um complexo funcional. Então, o que nós chamamos, muitas vezes, de ação do obsessor ou do mentor, nada mais é do que conteúdos da nossa sombra ou do velho sábio, desses arquétipos primordiais, que interagem de alguma forma com o nosso consciente, com o nosso psiquismo. Então, só passando mais rapidamente, e aí eu gostaria de apresentar para vocês esse conceito, certo? Sobre o nosso psiquismo. Então, nós somos espíritos que já tivemos um grande número de encarnações na Terra. Além disso, nós somos espíritos que também experienciamos a erraticidade, ou os momentos de desdobramento, melhor dizendo. Cada uma com uma região do psiquismo específico. Então, quando nós levamos para a nossa mente, vou ampliar aqui para ficar mais claro, né, para ter uma visão melhor. Quando nós vamos para o nosso psiquismo, para a nossa psique, nós começamos a, juntando espiritismo e informação trazida por Jung, nós começamos a visualizar algo com essa estrutura, em que no centro dessa esfera, na nossa interpretação, naqueles que colocam na superfície da esfera, estaria ali a região do psiquismo relacionado com a encarnação atual. Além disso, nós teríamos um conjunto de conscientes relacionados com outras encarnações. Além disso, nós teríamos também um outro conjunto relacionado com as nossas experiências enquanto desdobrados e na erraticidade, nos períodos de desencarnação. E nós convivemos com isso tudo. Nos casos em que, por um processo qualquer, o espírito tem acesso a informações, a encarnações outras, é porque, de alguma forma, essa região do conteúdo relativa à encarnação atual interage com o conteúdo de uma outra encarnação. Por isso é raro, né? Não é muito comum de acontecer. E então o espírito ele tem a informação disponibilizada para ele de uma outra encarnação, outras experiências, outros locais, outros familiares, e ele tem aquilo como se ele realmente tivesse vivido, porque ele realmente viveu. Só que não na presente encarnação, ele viveu em uma outra encarnação. E isso tudo faz parte do nosso psiquismo. Toda essa estrutura nos apresenta possibilidades das mais diversas, certo? Agora, o que precisamos realmente é começar a trabalhar com toda essa informação para que um dia possamos chegar
Desculpa, passando rapidamente. Nessa condição, porque esta condição aqui seria a estrutura psíquica de um espírito evoluído. Então, o espírito evoluído é aquele que atingiu a condição da mente homogênea, onde não existe essa compartimentação. É um processo que Jung chama de individuação. Nessa individuação, o espírito, né, conscientiza todos os conteúdos do seu inconsciente. E aí, para ele, não existe mais inconsciente. É tudo consciente, é tudo presente. Certo? Por isso que um espírito evoluído ele se liberta dessa questão de passado, presente e futuro, porque passado, presente e futuro são questões relacionadas com a compartimentação da mente em si. E aqui nós encerramos, então, esse nosso estudo, esperando que tenhamos trazido, né, material para as nossas meditações, né, pensarmos a respeito de todo esse material e no que isso pode nos auxiliar. Muito obrigado a todos.